pessoal, bem-vindos ao podcast Caminho Desvelado. Eu sou o Rodrigo Bastos. E eu, Paulo Vasque. E hoje nós vamos receber aqui como convidada, nossa primeira convidada aqui como entrevistada bate-papo, né? Uma entrevista bate-papo aqui no nosso novo podcast. E temos aqui a honra de receber uma figura feminina, uma mulher do nosso estúdio. Então, receberemos aqui a Natália Toiani. Natália. Muito prazer. Oi, tudo bom? Muito bem-vinda. Paulo, Rodrigo, obrigada. É uma honra para mim estar aqui com vocês, estreando essa abertura, né, para um novo caminho do bate-papo, da entrevista, que é muito importante. A Natália, para quem não sabe, né, ela vem trabalhando aí muitos anos a linha indígena, certo? Isso. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu acredito que já esteja na minha alma, né? A gente fala, porque só nessa reencarnação, que deve ter uns 15 anos que eu desenvolvo a linha indígena, mas acredito que já venha comigo, né? Dentro da minha existência, da minha essência, de outras vidas, como já foi, vários médiums já foi colocado para mim através de várias visões, mas nessa existência, eu conheci o Tafkiá quando eu tinha 20 anos, quando eu cheguei no Brasil, porque eu morava na Espanha, né? Qual tribo? O Tafkiá e Funiô. Eles são Funiô de Pernambuco. E a partir daí eu comecei a frequentar as rodas xamânicas, muito nova, né, Rodrigo? Gente, eu conheço o Rodrigo da época do teatro, né? Porque eu sou formada em artes cênicas e a gente estudou junto. A gente estudou junto. A gente estudou junto no Wolf Maia. Isso aí. Escola de Atores Wolf Maia. Que é isso, né? Às vezes a gente tem um projeto para nossa vida, mas a vida tem outro pra gente. Então, a gente se conhece nessa época. É interessante como os caminhos, né, circularam. O Rodrigo já era do xamanismo e deu continuidade, e eu também dei até hoje, apesar de fazer muitas outras coisas na minha vida, mas o xamanismo ele é sempre presente, até porque todos nós somos xamãs, né? Todos nós De somos natureza, filhos dessa terra e temos a obrigação quase de ser parte desse todo, dessa energia do xamanismo. E para quem não conhece, como você descreveria alma xamã, sou xamã, isso é o xamanismo? Então, para quem não sabe, o xamanismo ele é uma filosofia que vem da cultura indígena. Ele não é religião, tá, Paulo? Porque às vezes a pessoa tem essa confusão. Muitos povos indígenas, não só brasileiro, não só da Amazônia, mas povo norte-americano, mexicano, peruano, africano, siberiano, são povos ancestrais que têm uma forma de trabalhar com o planeta Terra, né? Seguindo ciclos lunares, seguindo cerimônias sagradas, cânticos nativos, defumações, tudo que você faz você conectar com a natureza é xamanismo. Então, a palavra xamã, por exemplo, ela vem da Sibéria. É do povo siberiano, nem nosso é. A gente que se apropriou, né? Não é nem norte-americano também, não. É do povo siberiano. E o que significa? É xamã, que significa aquele que sabe, aquele que busca por sabedoria. Então, quando a gente fala de xamanismo, a gente fala por uma eterna busca de conhecimento, de sabedoria, de conexão com a Mãe Terra. E quando eu falo somos xamã, né? Porque nós somos essa conexão com a Mãe Terra. Então a gente está em busca o tempo todo de se reconectar. E o xamã, ele é a base de todas as religiões, gente. O Tafkiá fala uma coisa que eu gosto muito de repetir, que é assim, sinto muito, né? Se você às vezes não se considera xamã, mas você pode ser católico, evangélico, budista, que tem um xamanismo aí dentro de você, porque você tem água dentro, né? O teu sangue, os teus líquidos. Tem terra, que é tua matéria, teu osso, teu músculo. Você tem o ar que você respira, né? Os seus pulmões, a respiração. E você tem o fogo, que é o teu espírito, né? A gente escuta muito sobre o Espírito Santo, né? O espírito do fogo dentro da gente. É esse fogo. Quando às vezes a gente tá com febre, por exemplo, é o corpo curando, né? Tem muitas tradições que falam que a pessoa precisa ficar com febre, porque é esse fogo interno da própria febre curando o teu corpo, eliminando as bactérias, eliminando os vírus.
Então, quando a gente canaliza o fogo sagrado, ou uma fogueira, por exemplo, através de uma fogueira, através de um temascal, é esse fogo para quê? Para nos purificar. Então, o xamanismo, gente, queira vocês ou não, o xamanismo, nós todos somos xamãs, né? Nós todos temos essa ancestralidade. Em algum momento da sua família já teve esse povo, esse indivíduo ancestral, né? Quando não tinha carro, não tinha farmácia, não tinha nada. O que existia nesse planeta? Existia ancestralidade, né? Que as pessoas se curavam através do quê? Da natureza, né? Do que se encontrava na mata. E quem daqui não tem, né, sangue indígena dentro? Sim. Pois Todos é. nós. Não, e perfeito. E como você, na verdade, é, consegue manter essa conexão com o xamanismo nesse mundo cosmopolita, moderno, de inteligência artificial, internet, selva de pedra? Qual é o É, segredo para a gente se conectar com o grande espírito e com a grande mãe terra? isso é o grande desafio, né? Rodrigo também passa por Sim. Uhum. isso, e isso eu acho que é o grande desafio de todos nós. Porque vira e mexe eu desenvolvo junto com o Lino Pi, tem uma fogueira ali em São Conrado, às quintas-feiras. Então ali já é um ponto meu de descarrego, né? Que toda quinta-feira às 20 horas eu falo, ali é o meu encontro com o meu terapeuta, né? O fogo, aonde a gente vai Uhum. trocar, eu vou depositar as minhas questões, ele vai me ressignificar. E aí também, às vezes eu vou pra floresta, vou pra cachoeira. O Rio de Janeiro, gente, a gente tem, né, a benção de ter muita coisa, tem mar, cachoeira, tem árvores, tem muita coisa para você poder se conectar. Então, é ir pra natureza, né? Às vezes a pessoa acha que assim, só se eu for numa cerimônia eu estou me conectando. E não é bem assim, né? É você estar com o coração puro, né? Tá com o coração querendo ajudar, tá com o coração querendo auxiliar as pessoas. Porque o xamanismo, quando a gente se conecta com as frequências da natureza, as frequências da natureza são muito elevadas, né? Não tem a competição, a inveja, né? A raiva na natureza. É tudo mais elevado. Então, quando você está alinhado com essas frequências, você está vibrando numa evolução, né, maior, são os princípios do grande espírito que eu chamo. E esses princípios você pode se tornar esses princípios, né? E aí às vezes é um ato assim de sinceridade com você e com o mundo, né? Você não precisa ficar toda hora se refugiando em alguma cerimônia. Às vezes eu fico muito tempo sem fazer cerimônia, né? Mas a gente consegue manter porque tem certas coisas que a gente aprende na cerimônia que a gente precisa trazer para nossa realidade, para nossa família, né? Muito importante. No xamanismo tem uma lei que é essencial, que é o Arro Mitakuya, assim, que é eu honro todos os meus relacionamentos. Olha que legal. Ele significa justamente isso. Eu honro todos os meus relacionamentos. Muito E legal. às vezes é essa vizinha que você não suporta. Sim. Tá aí o pulo do gato, Tá, né? E pois tanto é. passado quanto presente, No né? passado foi um presente. Então, isso é uma regra básica assim, do xamanismo. Não adianta eu ir para uma cerimônia, consagrar medicinas, aí eu volto para casa, tô em briga com meus familiares, né? Então, ou seja, não tá seguindo o xamanismo. É, é, Não é não tá na base do isso xamanismo. deveria valer para qualquer religião. É, exatamente. Qualquer religião. Qualquer religião, Qualquer exatamente. religião. Eu há pouco tempo passei por uma experiência, né? Fui tomar um passe no lar de Frei Luiz. Aí, saindo de lá, uma moça aparentemente equilibrada já estava aos berros xingando por causa de uma fechada na porta do centro, né? Então, aquela coisa assim, saiu, Mudou. desconectou, né? E a gente precisa estar conectado, É. né? Essa é a conexão que a gente Na fala. verdade, a religião ela é um caminho, né? E a gente é que se transforma, né? Então, são duas coisas. A religião tá ali para ajudar, sim, mas se a pessoa não quiser ser mudada, não adianta, né? Não, isso em tudo, né? Você De tudo. consideraria o xamanismo, então, uma filosofia de vida, é isso? É uma filosofia. O xamanismo é uma filosofia porque ele não tem dogmas e ele não deve existir gurus, né? Certo. Direcionando o caminho. Então, não tem uma Bíblia, né?
um Mas, livro, uma escritura mas existe sagrada. um líder espiritual para Existe uma liderança, é um condutor, né? condutor. Eu falo de condutor. Quando a gente está na fogueira, eu sou seguidora do Caminho Vermelho. Foi o caminho que eu me identifiquei, que é dos povos Cheyennes e Lakota. Como que é ele? Conta um pouquinho pra gente. Então, ele é do povo norte-americano, mas que eu considero assim, é de lá, mas são filosofia que serve para o mundo inteiro, né? Porque Certo. são as bases assim, é essencial para a vida. Certo. Mas eu me conectei muito com lá porque é muito da consciência. É um caminho muito do guerreiro. Dificilmente você vai se refugiar, às vezes, numa medicina, né? Para tentar ser o que você não é. Porque as cerimônias do Caminho Vermelho, ele te revela, né? Te revela. E muitas vezes, por exemplo, o Temazcal, por exemplo, ali vem todas as tuas sombras de fato. O que você é, ali é expressado. O Temazcal é? Temazcal é uma sauna, Aham. é uma sauna sagrada, que ela vai até 80 graus, assim, é como se fosse, é um É uma útero. tenda de suor. Uma tenda do suor, é. É porque algumas tradições chamam de Temazcal, Isso. outras chamam de tenda do suor. Para as pessoas mesmo saberem o que é. Tenda do suor, isso aí. Então, o Caminho Vermelho, ele tem algumas cerimônias dentro dessa percepção do guerreiro. E aí a gente tem muito isso da verdade, né? A verdade, ela precisa prevalecer, né? A conduta. É o guerreiro, né? Porque às vezes a gente se esconde muito atrás das nossas sombras. E o xamanismo, ele vem realmente para tirar essa sombra. Então eu tenho, assim, às vezes pessoas entram pro xamanismo achando, vou entrar e vou resolver minha vida, né? Vou encontrar o relacionamento perfeito, né? Como é que fala? Vou encontrar o trabalho dos meus sonhos. Salvação. A salvação. E conforme vai acontecendo, vai se decepcionando um pouco. Porque o caminho vai ficando muito árduo, né? E a salvação não está em outro lugar. E a né? salvação Ela não tá tá na em outro gente. lugar. E E o que você tem que aprender a respeitar o amiguinho também. também. E o que às vezes a gente considerava que era bom pra gente, não era bom pra gente. Então, ele realmente puxa o teu tapete pra você se enxergar, pra ver o que você precisa melhorar, pra ver o que você precisa transmutar, né, na sua vida. Perdi tudo, perdi meu emprego, perdi aquela pessoa que me ajudava financeiramente. Mas e aí, será que a vida não quer que você seja independente, que você consiga por mérito próprio, né? Que você consiga evoluir? Então, o xamanismo ele tem muito isso, ele pega o foco e ele vira. E aí, voltando à questão do condutor, por que a gente não tem líder? Porque a figura central no xamanismo não pode ser o ser humano. Não é o ser humano. A figura central é a natureza. Isso, né, para todos os xamãs ou praticantes de xamanismo que estiver escutando, é muito importante para não se perder no xamanismo. Porque as pessoas vão e o ego do poder se torna muito grande, porque é muito bonito, né? Xamã, são as penas, é o tambor, uau, é fogueira, é temazcal, eu sou super poderoso, entendeu? Super poderosa. E é aí onde a pessoa cai. Porque a figura central nunca pode ser o ser humano. Eu tô aqui, eu tô com pena, tô com meu chocalho, porque a gente precisa trazer, até pra pessoa acreditar, pra pessoa sentir. Mas isso não pode definir a gente como praticante de xamanismo, entendeu? E aí, e lá com o Lino, a gente bate muito nessa tecla. O fogo é o protagonista. Então, tudo que vocês tiverem que resolver, se resolvam aí com ele, conversa com ele. Até porque tem uma passagem dentro dos livros da Jane Sams que fala sobre o espelho de fumaça. O fogo ele funciona como um espelho de fumaça. Você olha para o fogo e ele vai te revelar tudo o que você precisa saber. Então, não sou eu, não é o Lino, não é nenhuma liderança que vai falar. Às vezes eu vejo algumas pessoas, tipo assim, descubra o seu animal de poder. Eu faço uma visão e vejo qual é o seu animal. Gente, é isso uma vivência individual. É uma vivência. Eu não posso tirar o poder do outro de encontrar o animal dele de poder. É uma vivência própria. Eu vou te falar, e eu, por ter esse pensamento, eu já me livrei de muita carga. Eu passo pelo xamanismo assim, sem carregar nada comigo, porque não faz parte. E ali o fogo, ele é realmente protagonista. Ele é. O sol, a natureza, a água, eles são os protagonistas.
Não somos nós somos realmente condutores, nós precisamos conduzir talvez uma cerimônia, somente isso. Em outras palavras, eu colocaria assim, os meus estudos, né? Que eles são como o nosso eu superior ou a nossa mente superior, Também. Sim. né? A natureza, né? E ela realmente ensina muito e deveria ser assim, né? Todo mundo ser o seu próprio guia, ser o seu próprio mestre, não Isso depender aí. realmente de gurus nem de nada nesse sentido, né? Porque sempre que a gente vai por esse caminho de colocar o nosso poder na mão do outro, a probabilidade do negócio dar problema no futuro é muito grande, Para né? ambos. Para ambos. Tanto quem está conduzindo e quem está recebendo. Para ambos. Muitos condutores acham que eu sou muito bom porque eu tenho muitos seguidores, as pessoas só ficam comigo. Eu falo, que pena, né? A pessoa só está absorvendo da sua medicina. Existe um número infinito de medicinas, de pessoas que você vai conhecer, que vai te trazer, às vezes, o que você precisa. Porque às vezes você fica anos naquele local com aquela pessoa e você não evolui. Porque Sim. o que tinha para receber ali, já recebeu. Entendeu? Você não passa por uma nova fase, uma nova. Eu deixo as pessoas muito livres, assim, é porque eu tenho esse perfil, né? De deixar as Perfeito. pessoas muito livres para que, enquanto elas vão estar comigo, mas também vão circular, depois vão voltar. Tem pessoas, às vezes, que ficam 10 anos assim, sabe? Aí, oi, nada, vai, volta, vai. Eu reencontro depois de muito tempo, porque não são meus seguidores. Eu acho que isso é um erro muito grande, que é da religião, das religiões, e que o xamanismo, de certa forma, absorveu e que levou pelo que a gente vê aí. Muita gente fazendo coisa errada. Maior parte das vezes são as pessoas, né? Que precisam da idolatria, não é Precisa isso? da idolatria, precisa do seguidor, é. precisa de pessoas que reverenciam, que colocam o tapete para ele passar. Só que isso, gente, isso não é xamanismo. Isso pode ser doutrinas religiosas. Doutrinas religiosas. Que aí, de certa forma, às vezes, como vem de uma doutrina, uma base doutrinária dentro de casa, eu não tive, né? Então não tem essa referência, mas tem pessoas que às vezes veem que os pais são evangélicos, as mães são católicas, então cresceram numa estrutura que precisa da figura do pastor, a figura do padre, aí acha que o xamã é a mesma coisa, é a figura do xamã que vai salvar o mundo. E o coitado ali, eu me vejo, né? Às vezes eu não tô conseguindo salvar nem eu. E eu e o Lino, a gente troca muito. O Lino tem muito minha linha de raciocínio. Eu falo, Lino, às vezes a gente não tá conseguindo nem se salvar, imagina que eu vou salvar o outro. Então, isso eu acho muito honesto. No xamanismo, quando a gente encontra pessoas que têm essa linha. O problema é que muita gente tá abrindo um portal do xamanismo sem saber realmente a essência do xamanismo. Que a essência do xamanismo não tem controle, não pode existir controle, é livre. Como é que você vai controlar a natureza? Eu tava falando isso para uma cliente ontem, né? O quanto que tem gente seguindo um monte de gente que falando um monte de loucura na real e deixando de seguir outras pessoas também que são tão legais, tem tantas coisas incríveis, né? Cegos Isso no mundo tem seguindo acontecido. cegos, né? Cegos seguindo cegos. É. Às vezes é por conexão também. Tem pessoas que precisam da figura, né? Tem pessoas que precisam de alguém para orientar. Existem essas pessoas também. Sim. E tá tudo bem. Sim. Mas a gente tá aqui para falar, né? Que tem outras coisas. Que tem outras coisas, que tem umas coisas mais livres. É igual a questão do relacionamento, né? Tem casais que estão ali na codependência total um do outro. E aí surgem pessoas para falar, não precisa, né? O amor é livre. É mais ou menos por aí, né? E não é o outro é só metade da laranja também. O outro é inteiro. Os dois são inteiros e compartilham uma vida junto. Porque Exatamente, querem, né? porque querem. É igual a mesma coisa as conexões dentro do xamanismo. Precisa ter essa liberdade. A partir do momento, se você chegar num lugar e não tiver essa liberdade, desconfia do xamanismo que a pessoa tá oferecendo. Sim. E o que você acha dessas linhas? Aí eu não sei se você já teve esse tipo de experiência, né? Que trabalham, né, com o xamanismo e ao mesmo tempo utilizam pode-se dizer, dos enteógenos. Sim, é uma linha, né, de xamanismo. As medicinas. As medicinas da floresta mesmo, né? Rapé, ayahuasca, né, cambô. Então, Cambô. isso é muito importante esclarecer. Porque às vezes tem pessoas que vão nas cerimônias comigo e falam, não tem medicina, então não é xamanismo. Tem esse preconceito. Às vezes eu passo por esse preconceito. Se torna um preconceito. É um preconceito, né? Então, assim, é muito importante esclarecer. Existem vertentes do xamanismo. A linha de medicina é região amazônica.
Então, tribos da região amazônica trabalham com essas linhas de medicina. Se você for, por exemplo, dentro do Brasil mesmo, Nordeste, não trabalha. Você não vai ver funiô consagrando ayahuasca, por exemplo. Mas tem o uso da Jurema, né? Eles têm a Jurema. Certo. Eles têm o É, velandinho também, que às vezes faz chá e tudo. alguns Depois até aqui. tomam, mas não é uma grande Não, maioria. hoje eles tomam. É. Tipo, porque Eu já tomei com alguns funiôs. eles tomam hoje, mais porque o quê? Vou te explicar o que acontece. É o que as pessoas querem. Entende? Não faz As parte da pessoas cultura buscam, deles. né? As pessoas buscam por isso. De certa forma, é o que é o trabalho, né? A demanda, é a lei de oferta e demanda. Então, eles começaram a trabalhar porque muita gente quer. Eu, por exemplo, se eu trabalhasse com ayahuasca, as rodas são muito 3, 4 vezes mais. Entendeu? Mas eu sou honesta comigo mesma. Eu não senti esse chamado. Não faz parte da minha egrégora espiritual. Não adianta eu forçar. Forçar, não. Entendeu? Minha egrégora espiritual é uma egrégora norte-americana, por várias comprovações que eu já tive, pelo meu jeito de trabalhar. Então não adianta forçar. Se um dia chegar, pode ser. Então, fazendo essa coisa da diferença, por exemplo, Nordeste já não trabalha mais, no máximo ali é um cachimbo e uma jurema. No máximo. Eles não passam disso. Se você for para os povos siberianos, é tambor, fogueira. Uma vez eu ganhei até de furioso. Cântico. 2 garrafas com Jurema. Jurema. Eu fiz agora, há pouco tempo, Jurema, Fez? com o Tafkiá. Despedida do Tafkiá. Tafkiá trabalha muito. Eu trabalho com Jurema também e cacau, né? Acabei escolhendo essas duas medicinas. Então, assim, dependendo da região do planeta, vai ter formas de trabalhar. E isso é muito importante, porque às vezes tem gente que vai na ayahuasca ou em qualquer outra medicina, leva um susto, não quero mais. Eu não gosto de xamanismo, não quero mais saber de xamanismo. E não sabe que às vezes tem umas outras vertentes, né, mais, que diria assim, menos enteógenas, né, que são mais da visão do guerreiro, da consciência, que ela pode se identificar, que foi o que aconteceu comigo. Perfeito. Entendeu? É importante conhecer, gente, ver outras vertentes. O siberiano, por exemplo, eu acho fantástico, uns cânticos siberianos, é lindíssimo o xamanismo siberiano, é uma outra parada, entendeu? E tá aí à disposição, então é bom pesquisar, entender. É igual, por exemplo, o caminho norte-americano, para muita gente é muito simples. Então, às vezes, a parte das medicinas vai interessar mais, né? Como que você começou essa conexão com o xamanismo? Como é que foi da tua vida, assim? Um caminho, inclusive, espiritual até, de autoconhecimento e tudo. Eu comecei com 15 anos. Na verdade, eu comecei bem pequenininha, porque minha mãe falava que com 4 anos eu já aplicava reiki. Minha tia tava doente, assim, no sofá, e de repente ela chegou e eu tava com a mão, assim, em cima dela, aplicando. E hoje a gente sabe que é reiki, né? E aí eu fui pra Espanha, minha mãe casou lá de novo, separou do meu pai, casou lá de novo. Eu morei na Espanha 10 anos. Aí um dia eu tava na sala de aula com uma das minhas melhores amigas, que é peruana, a mãe dela é peruana tem muito xamanismo também. Sim. Tem. E ela falou, vai ter um curso de reiki, você quer participar? Minha mãe que vai fazer. Eu falei, o que é reiki? Ela cura com as mãos. E aí foi com 15 anos que eu comecei. Com 17 eu me associei a uma ONG. Aí a gente ia para dentro dos presídios, ensinar o pessoal ali a aplicar o reiki. Então eles se aplicavam uns aos outros. Eu fazia as meditações lá dos presídios. Nossa, um trabalhão. Presídio. Eu gostava muito. Foi uma época assim muito legal, porque o presídio é considerado um submundo, né, aqui na Terra. A gente não precisa ir muito longe para estar no inferno, né? Ali, reunião de pessoas do bem ali. E aí você começa Aqui no Rio de Janeiro, não? Na Espanha. Na Espanha. No Rio já surgiram alguns projetos para eu fazer, mas eu ainda não tive essa coragem ainda não, entendeu? Até porque pela segurança mesmo, né? Sim. Eu vi Espanha é uns mais projetos tranquilo. acontecendo lá fora de meditação, né? E funcionando bem. Funciona. Olha, tive vários casos, assim, lá quando eu fazia com essa ONG, eu fiquei 1 ano com eles. Vários casos de reconstrução interna, entendeu? Da pessoa ter, às vezes, mais 10 anos pra frente, melhorou e tal, aí diminuiu o tempo. Eu acredito muito no ser humano, assim, como um processo de transformação, né? Acho que isso acontece mesmo. Tem gente que fala, não, a pessoa é ruim e desiste do ser humano. Não, eu acho que tem os processos de A transformação. gente está aqui para evoluir, né?
com Eu já certeza. cheguei a conversar com pessoas tão ruins, assim, pessoas ruins mesmo. E você vê que tem sempre alguma luz ali que se Sim. você trabalhar, você vai conseguir. E não se trabalha com crítica, com julgamento. Não é por aí que a gente ajuda o outro, né? Não é querendo mostrar o caminho, né? É realmente levando essa luz para dentro dele. E aí pode ser que, gostei da luz, né? Porque a luz é um estado. E às vezes você gosta da luz e aí você começa a querer seguir a luz, né? Dizem que o ódio, ele é na verdade, um amor condensado. Amor condensado, legal, nunca disse falar sobre isso. Um amor condensado. E a inveja fala que é excesso de admiração. É, Faz completamente faz sentido. sentido. É o Pessoa admira excesso, né? excesso, é. É, Eu vivo falando sobre isso, que a paixão, né, ela vem, na verdade, de patos, que é uma psicopatia já, é uma posse, né? Uma É uma posse. possessão, é uma Possessão. obsessão. Sim. Então, tem tudo a ver, né? E aí quando você admira muito, demais a conta, aí vira uma Vira uma inveja. obsessão. Uma obsessão, inveja. falando de obsessão, no xamanismo existe as obsessões espirituais, As as desobsessões desobsessões, também. como Então, Quais são os assim, caminhos de cura, assim, as práticas melhor? de xamanismo, o que que acontece? O foco do xamanismo é o fortalecimento do ser humano, né? A partir do momento que a pessoa se fortalece internamente, que ela procura por práticas saudáveis, né? Que ela procura melhorar, que ela procura estar bem, a gente não tem, pelo menos eu, né, no como eu trabalho, eu não tenho muito foco, eu não tenho muita essa coisa de focar no negativo. Você tá com espírito, vamos tirar teu espírito. Eu olho pro ser humano e falo assim, vamos fortalecer você? Porque é de praxe, assim, quando a pessoa tá bem, tá fortalecida, vai ter obsessor, assim. E se tiver, vai rápido, entendeu? Às vezes o obsessor é passageiro, né? Que rapidinho é encaminhado. Porque o que faz o ser humano atrair obsessor, coloque isso na cabeça, né, de vocês aí, é o seu interior. É o seu interior que vai fazer com que ele fique ali. Então, se você trabalha, e aí o que o xamanismo faz? Fortalecimento. Se você fortalece, aí por isso que é isso até um chamado, né, para todas as pessoas que estão, às vezes, vai em sessão de desobsessão, e depois não fortalece o interior, vai voltar. Quando sair ali pela portinha do centro, o segredo está ele reforma volta, íntima, exatamente. ele volta de novo. É, Porque aquele é a ressonância, né? O que você tá atraindo para você. é, Culpa atrai muito obsessor. Raiva atrai muito obsessor. Julgamento, crítica atrai muito obsessor. Entendeu? E aí esses obsessores, eles vão te levando para o vício, né? Para o sexo, para a gula, eles vão te conduzindo. Mas tudo começou dentro. perfeito. Eu tenho uma origem de práticas espirituais que é irmã, na verdade, do xamanismo. Eu sou ali originalmente do segmento do paganismo, druidismo, conexão com a natureza. E, né, eu costumo dizer, né, dentro do paganismo, que você não vira pagão, você nasce pagão. No xamanismo é igual, a essência, uma pessoa pode virar xamã, adepta do xamanismo, ou essa essência já vem com ela? Eu acredito muito que a essência venha, mas eu também acredito muito que a pessoa pode ir para o caminho, né? Eu tenho vários alunos que às vezes chegavam ali para mim e falavam, caraca, não tem nada a ver com o xamanismo. Mas a pessoa estava ali procurando por uma cura, procurando por uma evolução, e a gente tem que acolher. E aí, quando a pessoa já começa a procurar, ela começa a se sentir bem, pode ser que ela queira seguir. Porque nós somos todos filhos do grande espírito, né? A gente não pode esquecer disso. Natália, e é bem interessante que há muitos anos atrás, até com uma bruxinha que está escondida ali, eu trabalhava num outro local, num espaço parecido com esse, e aí eu vim atender dentro de um oráculo uma menina que era é, professora, né, de uma escola católica de base, católica, etc. e tal, e ela ali na minha frente, olhando para a bruxa, não sei o quê. Em algum determinado momento, o que é isso? Eu tô com medo, né? Etc. e tal. Aí, com o tempo, ela começou a criar alguma intimidade comigo. Eu convidei para participar de alguns rituais, né? E ela gostou, né? E aí ela, graças a
essa passagem pelo paganismo, ela chegou ao xamanismo e se encontrou no xamanismo, Ficou- né? Da base católica ali, ortodoxa, que não Foi. conseguia entender, compreender uma determinada energia, ela foi levada, conduzida e hoje ela é a base, né, O xamanismo cultural, filosófica dela, é bem democrático, né? né? O xamanismo é bem democrático. Ele normalmente acolhe muita gente. Às vezes, pessoas que querem fugir um pouco das religiões, né? Eu tenho Isso. vários testemunhos disso. Pessoas que querem fugir das religiões, que encontram no xamanismo uma, um acolhimento, né? Onde a gente aceita todas as religiões, não tem nenhuma doutrina, né, que vai mudar o seu conceito. É realmente trabalhar para que você encontre essa conexão com a natureza, né, de forma saudável, e sempre procurando o bem, né? Eu acho que as próprias disposições da maioria dos encontros, né, em roda, eu acho que na verdade dá uma equiparada, né, Sim, nas você sabe pessoas ali, a né? função da roda, né? É o maior ritual, o ritual mais antigo que existe é a fogueira, né? Sim, É a fogueira. fogueira. Naquela época, né, pré-histórica, lá onde o frio, né, precisava de um foguinho ali, aí se juntava, se fogueira. juntava. A Vocês magia sabem do que fogo. a função em tribos das fogueiras é justamente isso, troca de conhecimento, né? Que é uma das coisas que eu faço também em fogueira. Eu boto sempre as pessoas para falar, para trazer medicina, para trazer conhecimento. É a Porque fogueira senão do fica só conselho, é o eu, conselho da fogueira, como é o nome? conselho da fogueira, Fogueira, é isso né? aí. Fogueira do É conselho. fronteira do conselho, sempre troca a ordem. Fogueira do conselho. Fogueira do conselho. Porque todas as grandes decisões das aldeias eram decididas o quê? Ao redor do fogo. Não se decidia nada sem antes acender o fogo. Isso, se hoje fosse colocado isso para dentro dos corporativos, né, das famílias, seria bem mais equilibrado, porque quando a gente acende um fogo, ele automaticamente equaliza a nossa energia, acalma, a gente sai do ego e a gente começa a falar através do coração. E numa roda, né, o tambor ele representa a roda, né, de Certo. cura. Numa roda, todos os corações estão na mesma direção. Por isso que não tem essa questão do guru que fica num pedestal, né? Que fica numa situação mais acima dos outros. A gente está todo mundo ali junto, na mesma roda, falando do coração e o fogo ali no centro, para quê? Para equilibrar os nossos corações, para que a gente fale através do coração. Então, todas as grandes decisões dentro de tribo, até hoje, tá? É feito ao redor do fogo. E existe um que eu até trouxe ali, que se chama bastão da fala, que a Ah, sim. gente. É, Isso veio através de um ancião, muito tempo atrás. Tava perfeito. uma bagunça, todo mundo falando, e confusão, ninguém respeitava a fala de ninguém, e o fogo ali. Mas ninguém conseguia. Aí veio um senhorzinho ali com a fala e tal. Olha, vamos fazer o seguinte: eu vou falar. Quando eu passar o bastão, cada um que tiver com o bastão vai falar. E aí foi aí que se organizou a fala. E hoje a gente É. faz isso também nas cerimônias, o bastão da Eu já fala, participei de uma roda Tem. do Bastão da Fala, é maravilhoso. para É, você poder respeitar é, e saber escutar, né? é. Muito importante a gente ter o tempo de escutar o outro e responder através do que seja bom para os dois, não o que seja bom só para mim, né? Exatamente, Que né? hoje o ser humano é tipo assim, o que que é bom para mim, E para auxiliar a gente externada, né? Tem aquelas pessoas mais tímidas que ficam ali só que não na recepção, então na verdade é interessante. Sim, a troca. É o Sol e Lua. Ah, As relações elas funcionam muito assim, é Sol e Lua. Nós temos Sol e Lua dentro de nós e nós precisamos ser Sol e Lua em algum momento da nossa vida. Então, um momento a gente está doando igual o Sol e em algum momento a gente está recebendo como a Lua. Receptivo, né? perfeito. Isso aí. Dualidade perfeitamente integrada, né? Posso fazer um foguinho Ah, aqui? deve. Claro, Ó, isso aqui é fumo e velandinho. Não sei se vocês conhecem. eu não Caramba. conheço. Velandinho é Finlandinha eu uma não conheço. erva que vem lá do sertão nordestino. É uma das poucas que dá porque ele resiste à seca. Nossa, ele faz uma fumaça boa. Faz. Eu gosto muito da Branquinho. sálvia também, né? É. Aqui pode, né? A sálvia eu Pode, gosto. Não pode. vai disparar o ar. Não, não vai espalhar, não. Só o sistema de ar-condicionado vai Não, espalhar para aqui, toda a você sala. não sabe, mas aqui acontecem muitos rituais. Aqui Inclusive, dentro? mensais acontecem aqui. Ah, é? Por Por isso isso que que a tem energia é boa, tá? A energia de por isso que trabalho tem o aqui, que é altar mais de rápido. cada um. Com certeza. Não, aqui tem energia de trabalho. Eu tô super inspirada. Quando eu tô inspirada assim é porque
Isso aqui é o balone ou não? É uma É, concha? é uma concha. Nossa, adorei a quantidade de fumaça que ela faz. ela faz, é. E tem fumo aí também, que o fumo é muito bom para defumação também. Eu acho bem interessante. Isso é um coquinho, É um na verdade. coquinho, né? É, Uma cuia, tá? uma cuia. É. Eu uso, às vezes, a concha também. Eu Tem. tenho. Concha é muito boa, né? Eu uso a concha também. Isso aqui é gavião real, pra quem tá vendo, né? Estão perguntando com certeza. Pra que serve isso? É pra defumação, tá, gente? É porque eu Ele é tenho muito outros bonito. menores também, mas quando eu vou em Ele é podcast, muito tá, eu gosto de bonito. levar, Muito bonito. né, para as pessoas verem. É de gavião real. Esse é poderoso. Esse aqui eu uso muito Cara, ele é em bonito rodas. mesmo. Às vezes a Sim, gente sim, precisa, sim. né? Tem que É fazer uma defumação a, em massa. a energia flui mais rápido, E eu trabalho né? muito com ar, né? Com a Eu força tenho do muita falcão. força do ar comigo. É por isso do Pegasus aqui? É, isso aqui. Isso aqui é importante também, né? Que às vezes a pessoa tá vendo meu animal de poder, mas o Pegasus ele tá junto. Tá. E eles apareceram pra mim numa jornada, eles brigando entre eles. E preto e branco, né? Em preto e Sol e lua. branco. É, eu tenho muita dualidade dentro de mim, O assim, que você estava masculino e fazendo? Era um feminino. ritual? Era o que você teve? Era um ritual de construção de tambor. Foi com o Tony Paixão. Tony Paixão. Tony Paixão. Participei de oficina com Tony também. De tambor? 3 oficinas, né? 3 tambores com Tony. É? Então, foi com o Tony. Então você já tá no caminho também. E aí, depois da construção, vem a jornada xamânica, que é quando você entra em contato com o seu animal. Foi em 2015, ó. Muito Eu legal. comecei em 2014 com o Tafkiá. E aí apareceram os dois pra mim. Primeiro apareceu a pantera e aí depois apareceu o cavalo. Só que eles começaram a brigar entre Mas eles. era ritual ou era o que você estava fazendo? Era uma cerimônia. Uma Eu tava cerimônia. deitada, Uma roda, ele né? foi guiando, chama jornada xamânica, Ah. que é pra você encontrar o seu animal de poder. E pra quem tá em casa, né, o que é isso de animal de poder importante, né? Tem Muito muita gente importante. que tá se É, descobrindo é. agora. É. O animal de poder, gente, é uma força primária, né? Algo que tá dentro de nós, é o que rege nosso instinto, nossa sobrevivência, como a gente interage com as outras pessoas. Quando a gente precisa de uma força também, Quando a né? gente precisa Tipo, de uma advocar. força. É muito assim. Eu sempre falo essa pergunta: quem é você nessa selva de pedras? Isso é um animal de poder. Sim. E nós temos outros animais, igual o Paulo estava me falando quando eu cheguei, que são animais que vão aparecendo durante a jornada, que fazem parte do nosso totem, chama de totem. São animais que vão aparecendo em determinados momentos. Mas sabe que a gente tem normalmente um que é o que puxa. puxa a nossa verdade, né? Então, assim, eu tenho a pantera, que é o que me representa. E aí eu fui ler sobre ela, cara, tem tudo a ver. Só que na jornada, no mesmo dia, apareceu o cavalo, que me traz o quê? Essa dualidade, né? É a luta entre o espiritual e o material. Eu sei muito passar, né? Eu caminho muito entre os dois mundos o tempo todo. Então, isso pra mim é muito fácil. O que você diz de passar? Eu tô na matéria ao mesmo tempo, tô no espiritual, eu tenho muita facilidade. Às vezes eu não preciso consagrar nenhuma medicina pra isso, às vezes no dia a dia, falando com as pessoas, né? Isso pra mim é muito fácil. O desdobramento já é automático. Não precisa nem dormir, tô falando com a pessoa e começa a vir flash, ideias e tal. E ao mesmo tempo eu tô ali aterrada, que é o que me traz a pantera. A pantera me traz pra também não ficar, né? Doidona ali no dia a dia, sem... Você me lembrou uma coisa muito legal, porque eu comecei a tomar a ayahuasca em 2011, né? E aí quando foi em janeiro de 2015, eu fiz um curso de meditação, que é do Vipassana. Sim, eu fiquei 10 dias lá, 10, 11 dias meditando, né? Acordando 4h30 da manhã, tava rigoroso o negócio lá. E no primeiro dia, assim, segundo dia, assim, que eu tava lá, cara, eu já vi o quanto que eu poderia chegar, tipo, muito, de uma conexão muito alta, sem nada. Sim. Ali eu vi que, nossa... A gente tem esse poder, né? A gente não ativa ele, né? Mas a gente realmente tem esse poder. A gente tem esse poder de estar em conexão, porque às vezes a gente se perde na matéria, né? No dia a dia, tem que pagar boleto, tem relacionamento e tal, né? Tem trabalho, mas às vezes dentro do trabalho, se a gente quiser, a gente consegue. Sempre trazendo uma frequência alta, né? Porque dependendo também da frequência que você tiver, os sentimentos internos, vai acessar lugares na espiritualidade mais sombrios, né? E o tambor tem
a propriedade de integrar as pessoas a partir daquela reverberação, daquela ressonância, ou é evocativa de alguma energia específica? O tambor, o que acontece com o tambor? Ele é uma representação do planeta, né? E do círculo, da conexão entre todos. Aqui no tambor eu tenho madeira, terra, eu tenho o couro representando o animal, né? Para o couro ficar aqui, ele tem que ficar 24 horas na água. Água. Depois que monta, né? Que puxa, que mostra para vocês, que faz todo o laço. Isso aqui é considerado o umbigo umbilical, né? Que a Certo. gente corta no nascimento. Que aí fica aqui que tem sementes, pedrinhas, enfim. Perfeito. E para fazer o nascimento do tambor, ele é levado ao fogo. E pro tambor tocar, porque às vezes o couro ele vai ficando mais folgado, ele Certo. perde o som. Deixa eu ver se ele tá com som agora. O som tá acordado. Som bom, né? Mas muitas Certo. vezes eu acho que talvez o frio, porque o frio também acorda ele, tá? Ah, é? Tanto o calor quanto o Não frio sabia, acorda. não. O vento O acorda ele também. eu sabia do calor só. Nossa, ele não tá sabia, não. acordadão. Tem dia que ele tá querendo Tá trabalhar. sentindo as energias. Esse tambor aqui Quando já você pegou rodou. aí, ele já reverberou, já sabia que ele ia. Esse tambor aqui já trabalhou muito. Ó, pra você ter uma ideia, isso aqui era pintura, já tá Pintura. todo trabalhado. E aí, ele fica no fogo para ele poder acordar, apesar que aqui já tá acordadaço. Lá em São Paulo, todo podcast que eu fui fazer, ele tava acordado também. Eu acho que ele já tava Sim, preparado. você vai se preparando, né? Esses desenhos foi do Tony também? Tony. Foi o Tony que fez? Tony que fez. Ah, o meu tá sem desenho nenhum. Vou Eu também tá sem procurar. desenho. Você fez com ele? Eu fiz com ele também. Normalmente ele pinta. Ou vocês tá podem sem. pintar por fora também. Então ele passa por todo um processo dos 4 elementos. E esse som que vocês escutaram, ele é chamado de o som do núcleo da Terra. E é o som também que conecta os corações. Então, por exemplo, quando a gente passa tocando, né? A gente vai próximo dos corações, que você viu que tem uma vibração que sai. Essa vibração, ela entra no coração das pessoas, faz a conexão do coração com a Mãe Terra. Então tem toda uma função do tambor aí. Com a raiz, né? Com a raiz. Isso aqui é polvo vermelho. No Brasil não tinha tambor. O Brasil era chocalho, só chocalho. Que também tem uma... Maraca também. Também tem uma função parecida, que é trazer a energia da terra. Mas isso aqui chegou pra gente através dos povos mexicanos, norte-americanos, que eles usavam muito o tambor lá. Perfeito. Lá era pele de búfalo, né? Lakota, era muito pele de búfalo. Lá tinha muito búfalo. Então a própria pele que eles caçavam, a caça maior deles lá era búfalo, né? E aí do búfalo eles aproveitavam tudo. O chifre, fazia amuletos, né? Aproveitava a pele, aproveitava a carne para comer. E aí da pele, muitas vezes, saía os tambores. Agora eu tenho uma grande curiosidade de saber, né? Você que sai do universo das artes, a atriz, como você deu esse pulo do gato? Saiu, na verdade, né, de uma profissão. Eu acho que sempre tem. O ator é sempre ator, né? Na verdade, eu chamo que o ator é um estado, né? É um estado, é uma criatividade, é uma abertura para a vida, né? O ator é uma abertura, não é uma profissão assim certinha, onde você aprende, você está sempre aberto. O artista. O artista em si, né? Eu me considero sempre artista, porque eu estou sempre criando, sempre trazendo coisas novas. O que aconteceu comigo é que eu fui meio que sugada, né, pro xamanismo, o caminho fez assim, eu comecei a me sentir muito bem. Na época eu comecei a ficar, eu tava com muita ansiedade, sabe? Tava começando a ter pânico, síndrome do pânico, bem na época. Acho que lá pros meus 20, 21, meio assim, porque Que idade você tá agora? 33. 33. E aí eu fui... 13 anos atrás. Eu fiquei assustada com aquilo e eu fui, assim, de cabeça. E os Funiô, eles realmente me puxaram, assim, pro caminho, né? Uma época eu acolhi eles lá na minha casa e quando eu vi tinha 24 Funiô dentro. Eu morava numa casa na Barra,
Tinha 24 Eu mil. lembro disso, eu Lembra? fui lá uma vez. Lembra que eu morava com a Marília? Eu lembro disso. A Marília? Numa vilinha que você entrava. Sim, é lá mesmo. Você lembra da Marília? Lembro da Marília. Então, a Marília morou E lembro de comigo lá. indígena lá também. Então, a Marília morou lá comigo. Ela alugava um Nossa, quarto, eu alugava o lembro, eu fui outro. lá. E aí, porque eu tinha um projeto que eu tenho até hoje, que é de levar a cultura indígena para dentro das escolas. Todo mês de abril a gente faz isso. Então, escolas particulares aí do Rio, tá? Quiser me contatar, a gente leva todo mês de abril. E aí, naquele mês, eu acolhi 4 para a gente fazer o trabalho. Só que, cara, eu tenho um imã com indígena, né? Eu posso estar, sei lá, na França que eu vou conhecer um povo indígena. É impressionante. Todo lugar eu encontro com um. E aí, eles foi vindo, foi se sentindo bem. Tinha um terraço que tinha vários quartinhos. Aí eles conseguiram o colchão. Como era um mês só, que, né, que eles iam ficar, eu falei, vamos ficando aí. Eu tava aprendendo também, eu tava absorvendo a cultura, conhecendo. Eu acho que isso me deu muita base, Sim. porque o conviver com eles, Sim, ver o dia a sim. dia, Ah, é outra coisa. é outra coisa. Eu né? recebi ele já na minha casa, era uma coisa fabulosa. Você entra numa outra visão, né? Do Funiô, o Tídio e o Tafkeshka, ele Tafkiá, né? não era o Tafkeá, Não eu era acho que Tafkiá? era, ou era o Tafkeá, será que era o Tafkeá? Isso. Não tô me recordando direito, pode ser, é possível, enfim. É possível. Ele Ele fazia rodou um trabalho, eu cheguei a levar eles, inclusive, em trabalho em escola, no recreio. Aí, tá No vendo? recreio, na barra, era muito legal. A apresentação das escolas, né, as diretoras e tudo, abriam um caminho ali, uma área para mostrar todas as artes, todas as coisas que eles traziam também de outros amigos das aldeias. Eu faço isso até É um hoje. trabalho de implementação, né, pode-se dizer, De expansão da cultura. muito legal, Muito legal. legal. Até hoje, só não acolho hoje em casa, né? Muitos anos passaram e tal, mas até hoje eu ainda faço esse trabalho e rodas de cura e tal. Quando eles estão aqui no Rio, agora já voltaram todos para a aldeia, né? A gente está em maio, mas final de maio. Mas assim, março, abril, eles estão no Rio, é trabalho o tempo todo. Meu abril aqui todo ano é agitadíssimo. É um monte de coisa acontecendo. E eu organizo também as feiras. Ou tem minha produtora onde eu organizo Ah, que eventos, aí legal. junta tudo, né? Quais Tudo ao mesmo eventos você tempo. faz para deixar aqui para audiência? Eu faço. Aí são eventos mais convencionais, eu faço tudo. Festa junina, Dia dos Namorados, Dia das Mães. É uma produtora mesmo de eventos, né? Cultural. 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 Na verdade, eu trabalho muito com essa Muito bem. expansão cultural e já tem muitos anos. Terapeuta holístico também, levo a questão do bem-estar, terapias holísticas para dentro dos corporativos, né? Das instituições públicas também. E agora eu tô finalizando psicologia, tô no meu último ano de psicologia. Que legal. Os caminhos se Tudo a encontram, ver. né? Tudo a ver. Caminhos se Quero ver como é que encontram. eu vou conseguir separar, porque parece que a psicologia não pode estar entrelaçada com Mais ou o menos, holismo. né? No Brasil, na prática, com certeza está. Falo também que a psicologia não pode estar interligada com o tarô. O que eu conheço de psicóloga que utiliza o tarô Oraculista. como método terapêutico ali, né? Não está no Tem gibi. muito, Então, o mundo está atualizando, está modernizando, né? Eu acredito que a psicologia também, na prática, ela vai acabar estando mais aberta, assim. Com certeza. E você ganhou há pouco tempo atrás, não foi? Verdade. É um título, pode-se dizer? De honoris causa, Ó, eu né? trabalho muitos anos, mas esse ano eu acho que o universo aí decidiu presentear no mesmo mês. Tipo assim, anos de trabalho, mas decidiram vir os 2 títulos no mesmo mês. Mas são 13 anos, mais ou menos, de trabalho? São 13 anos. Então, faz 13 luas, né? Ah, Então já é? 13 luas, é Comecei verdade. com 20, mas é um 33. número importante aí. 13, Né? é verdade. E não foi a única premiação, não. Teve outra também, né? Foram 2. Uma é a honoris causa, que veio pela Faculdade Febraica, que é um título que tem a ver com causas que a gente faz no mundo, que ajuda o ser humano e tal. E a outra foi pelo vereador Átila Nunes, que é dentro das terapias holísticas, que agora ele tá pegando muito forte, né? Não sei se vocês sabem, tem a NR1 agora, que era uma norma. Ah, sim, NR1. Mas agora virou lei, onde as empresas precisam implementar o bem-estar para os seus funcionários. Então, a questão do terapeuta holístico está vindo muito forte. E eu já estou com esse projeto em andamento, já estou fazendo em algumas Perfeito. empresas. Maravilha.
Porque a gente tem que embarcar, né? Nas ondas que vêm, são as ondas Isso aí. espirituais aí que vêm para poder fazer uma revolução. E a gente aqui que está trabalhando, nós somos ferramentas para que isso aconteça, né? Para que isso se Somos desenvolva. veículos, né? Isso aí. Eu tenho uma questão, né, curiosa. Não quero saber, na verdade, da tua iniciação no xamanismo, mas eu gostaria de saber qual é o evento mais surreal, paranormal, transcendental que você considera a sua verdadeira iniciação. Eu senti no Temascal. É, Foi no Temascal é Temascal. forte, né? Tenda do Suor. Foi o meu primeiro também Temascal, chama. ou Trem do Suor, junto com os Funil. Para mim ali foi um momento de consagração assim muito forte. Ativou alguma coisa na sua memória, com certeza. Passado. E eu lembro que eu tinha fobia à sauna, né? E aí, Então eu Sim. quero que você explore mais isso aí, porque eu também tenho fobia a calor. Então, Então, como incentivar as pessoas e como se comportar. vá pro Atena do Suor. E como Olha se aí, comportar, como se comportar na Cara, a primeira Atena do vez. Suor, só pra explicar um pouquinho, é tipo um iglu, né? Que se coloca se coloca ali fogo, né? Não é fogo, é pedras quentes, muitas, e aí depois joga água e aquilo sobe, aquela fumaça. Então é como se fosse uma sauna a vapor, né? Que pode chegar até 80 graus. Então é muito quente. Dependendo de quem tá liderando ali. Se a pessoa for muito louca, vai muito quente. Se a pessoa for mais consciente, né? Entenda os processos, tem muita gente chegando, gente nova. Então é importante que quem for participar, converse com quem tá conduzindo. E aí, você é de qual linha de loucura? Porque tem pessoas que são mais conscientes, vai fazer uma coisa mais suave pra quem tá chegando, às vezes a pessoa tá de primeira Mas quem vez. está chegando fica perto da portinha ou Pode ficar perto da porta. Não, eles não proíbem de sair, mas é recomendado que não saia, porque você tá no processo ali, né? É bom respeitar o processo. Aqui no Rio tem algum lugar que você faça? Eu já fiz com o Carlos Sauer, eu já fiz com o Tony Paixão, tem o Lino que faz também. Eu já fiz com o Vernon Foster, que é um norte-americano, é um nativo norte-americano. Pra mim foi uma das melhores que eu fiz, Vernon Foster. Fez aonde? Eu fiz na Aldeia do Sol. Aldeia do Sol. Aldeia Aonde do que Sol. é? Esqueci o nome agora da cidade. Mas é aqui? É no Rio. No Rio? Aldeia do Sol. Mas é serra, né? Eu só Sim, esqueci, porque eu já fui em tantos lugares assim. Aldeia do Sol. E aí, Vernon Foster, podem procurar, é muito bom. Eu já fiz algumas, fiz com o Ricardo também. Esse foi o mais intenso. Mas, voltando à sua pergunta, a minha primeira que eu fiz, que eu tava com o Taficar do meu lado, foi muito importante, porque na hora que eu tava querendo sair, ele, imagina que você é uma pantera. Quando ele falou isso, na hora eu entendi o animal de poder. Porque automaticamente eu me tornei ali realmente a essência da pantera. E eu não saí, eu fiquei até o final. Então é muito importante essas ligações, porque a gente chama isso, é muito lúdico. Mas a Pantera já tinha se manifestado antes para você, Já tinha. uma jornada. Já tinha. Tá. Já tinha feito tambor antes. Tá, perfeito. E é muito importante falar que o xamanismo é muito lúdico. Pessoa que é muito racionalista, materialista, vai ter dificuldade de lidar com o xamanismo. Porque, Nath, o que eu estou vendo não é parte da minha imaginação, da minha criatividade, ou é real? E eu sempre falo a mesma coisa. O que se você está imaginando é real. A pessoa que está depressiva de cima de uma cama, que está imaginando, né, a própria morte, ela está naquela realidade dela. Então, tudo que nós imaginamos, projetamos, faz parte da nossa realidade. Então, confia, eu sempre falo, confia nas suas visões, confia no seu processo. Cada vez mais a física quântica tenta provar isso aí, né? Exatamente. Tem até uma frase do Harry Potter com o diretor principal. Não é Gandalf, como é que é o nome dele? Eu tô com o Ravengar na cabeça. O principal, que era da escola de Dumbledore. Tem até uma passagem do Dumbledore com Harry Potter no filme, né? Que ele pergunta, né, pro Dumbledore, Dumbledore, mas isso daqui tudo que eu tô vendo, o que é isso? Isso é da minha cabeça, então não é verdade? Aí ele, Harry, por que não é verdade só porque era a sua cabeça?
Tudo é verdade. Tudo é verdade. Por que umas pessoas têm pensamentos tão positivos e outros tão negativos? Faz parte da realidade daquela pessoa. E acontecimentos idênticos, reações Opa. diferentes. Exatamente. Pode deixar. Acontecimentos, pessoas às vezes estão lidando com a mesma vida, né? O Pérez querendo voar. Ficou energia. O Pérez querendo voar. Pessoas às vezes estão lidando com coisas, situações iguais, mas têm um comportamento diferente. Então é a realidade interna daquela pessoa, né? Verdade. E o que você falaria, assim, para alguém que está querendo começar pro xamanismo agora? Por onde começar? Então, primeiro entender, né, estudar sobre o xamanismo é importante também, porque a razão ela precisa também de entendimento, né? Você precisa da vivência, precisa se aventurar, mas também você precisa entender. Então tem alguns livros da James Sams que eu gosto muito, tá? James Sams. Hoje em dia, gente, na época que a gente começou não tinha nada disso. Não tinha vídeo, não tinha esclarecimento. Só tinha roda, vai e confia. Hoje, gente, no YouTube tem muito material. Vocês podem primeiro começar a ler, a ver vídeos sobre. E aí, gente, começa com rodas mais simples, né? Rodas de fogueira, rodas de cura, para que você possa ir se familiarizando. Se você sentir o chamado pelas medicinas, aí é um outro caminho, né? Procura pessoas que têm essa ligação com medicinas. Se não sentir chamar, tá tudo bem também. Eu tô aqui, ó, 13 anos, tô ótima, entendeu? Não deixei de ser xamã por conta disso, ou de praticar xamanismo por conta disso. Então, assim, não se cobre, principalmente não se cobrar, respeitar os processos, respeitar o tempo, né? Porque não se torna xamã assim. Não existe curso para se tornar xamã. Às vezes eu vejo, né? Se torne xamã em um final de semana. Vou te dar Fácil, né? Vou te dar. Ó, Fácil. O cara não quer ficar comigo, não. Ele quer ficar no chão. Se torne xamã em um final de semana, faça o curso, aí o certificado, vai lá pra Diplominha. o diplominha. E aí? E o que acontece? Tem muita gente, né, que vai até do diploma, mas na real, Cara, o que ficou ali não resolve nada. Porque aquilo não é uma faculdade, né? Onde você vê. Até a faculdade, a pessoa termina, e ela tem que ir para a prática para se tornar um bom profissional. Até isso. Eu tava pensando, lembrando esses dias, né, que até a habilitação, quando você vai tirar a carteira, você não aprende a dirigir Você não aprende a dirigir na escola, na autoescola. Nossa, você não mesmo. aprende a dirigir Eu no mesmo dia a bati dia. depois de tirar. É complicado. Imagina, você só pode andar 40 por hora. E não existe estrada que tem 40 por hora. Não, gente. Você literalmente não pega nada do que realmente do dia a dia Eu não de aprendi direção. nem Hamilton. Só ali na frente da escola. E não é diferente nas práticas integrativas, não é diferente no xamanismo, né? Verdade. Às vezes você vem com um dom, às vezes você vem com uma alma mais avançada, porque já tem experiências pretéritas, né? Mas mesmo assim você tem que fazer, praticar para você poder lembrar, trabalhar, interiorizar. A fala que eu tenho hoje, por exemplo, nossa, mudou muito com a fala de 10 anos atrás, né? De 5 anos, de 2 anos atrás. Então, quando eu dou essas entrevistas assim, é bom porque eu vejo que e eu não fiz grandes coisas assim, é a maturidade mesmo, é o tempo daquilo que eu aprendi em se interiorizar. Então, é isso. É porque eu comecei muito nova, né? Aí parece que eu sou nova com a cabeça de velho, mas é porque eu comecei muito nova. Mas quem tá começando agora, não. Gente, eu tô 12, 13 anos. E eu ainda considero que tem muita coisa que eu tô aprendendo. Tem cerimônias que eu faço. Caraca, eu não sabia disso. Aí cai a ficha, assim, parece que faz um download, assim, sabe? É isso. E aí é continuamente isso, entendeu? Não tem idade para começar. Não tem idade para começar. E não tem idade para parar. É infinito. Então tem uma curiosidade, tem alguma coisa dentro do teu histórico do xamanismo que você se arrependeria ou faria de forma diferente hoje, com a tua experiência? Então, eu tenho uma particularidade que dificilmente eu me arrependo de fazer as coisas, mesmo quando eu fiz coisa errada. Perfeito. Eu não fico muito presa no arrependimento. Eu mesmo justifico, não, Natália, é isso mesmo, foi o caminho, foi o aprendizado, você aprendeu com isso, hoje você é assim porque você passou por isso, e vamos lá.
E não tem também essa coisa de ficar culpando muitas pessoas, né? Porque às vezes a gente conhece pessoas complicadas, Sim. mas ela teve que passar. O destino quis assim, é que as pessoas teve que passar pela nossa vida dessa maneira. Mas aí é uma questão minha mesmo mental. É uma sobrevivência mental que Não, eu tá tenho certíssimo. Não. de seguir Claro. a vida, de olhar pra frente. Então, assim, quando você me pergunta isso, eu tenho que realmente tenho que buscar se eu tive em algum momento. Coisas que eu não gostei de poder ter feito diferente, tem. Mas é porque aquilo não fica registrado na minha cabeça, sabe? Eu entendo que fez parte do momento, fez parte do processo, né? Tive que vivenciar aquilo e procuro hoje fazer as coisas conforme o meu coração pede, Perfeito. para que não tenha esse arrependimento. Entendi perfeitamente. Você tem alguma coisa assim que você podia passar pro pessoal para ter alguma prática em casa? Para quem quer querendo Tenho. começar, né? Pega uma bússola Hum. e tenta identificar as 4 direções na sua casa: norte, sul, leste e oeste. Isso é uma coisa que vocês podem fazer todos os dias, inclusive, reverenciar os 4 portais, tá? São os 4 guardiões. São os 4 guardiões. Então você vai virar para o leste. No leste está a águia sagrada. E aí no leste você vai fazer suas reverências, vai honrar. Tem a canção do leste também, mas não precisa, né? Só de você honrar os guardiões do leste, honrar a águia, o nascer do sol, a iniciativa, quando a gente acorda de manhã, é o leste acordando a gente, é o sol trazendo pra gente essa nova vida, né? Esse novo despertar, porque, pô, você dormiu, voltou, né? Tá aqui de novo. Aí depois você vai pro sul, reverencia os seus relacionamentos, a sua matéria, o seu presente. Se você estuda, agradeça pelos seus estudos, pelo seu trabalho, se está com um parceiro em casa, agradeça, né? Porque às vezes a gente acorda brigando, às vezes com o parceiro, com os amigos, com a mãe, né? Agradeça a sua mãe no sul, fala, mamãe, gratidão por estar na terra. Coisa tão simples, muito simples. Aí depois você vai pro oeste. E no sul, gente, o guardião são os lobos, tá? É matilha. No oeste, a gente vai encontrar como guardião os ursos, e aí você vai reverenciar a caverna, né? O teu momento de cura, de introspecção. Sabe quando a gente chega em casa, que a gente vai para o nosso quarto, assim, para nossa caverna, para nosso aconchego? Então, é esse momento. Pelo tarô seria o eremita. Exatamente. É o momento urso, né? E aí depois no final vocês vão reverenciar o norte, que é o plano espiritual, que é os ancestrais, os professores. Aí nesse momento meus alunos podem me reverenciar, os seus alunos podem agradecer aos professores que apareceram no caminho, aos mestres, né? Agradecer às pessoas que já estão no plano espiritual, os desencarnados, né? Os familiares encarnados. Nesse norte vocês vão. Aí depois, gente, quem mora em casa, melhor ainda. Quem não mora pode fazer no apartamento mesmo, vai pro chão, agradece a Mãe Terra, vai para Deus, né? Para os povos extraterrestres, o céu, o universo, agradece o céu e no final, 7ª direção, coloca a mão no coração e agradece o seu coração por estar nesse planeta, por ser um servidor da luz. E aí cada um, gente, com a sua criatividade vai fazer as suas orações. Mas isso é uma prática muito simples para vocês fazerem no dia a dia, tá? Defumação. Quem não tiver isso aqui, que é veladinho fumo, pode ter sálvia, qualquer incenso, pode defumar a casa. Pode passar água, né, com ervas dentro da casa. Inclusive, eu ia falar água com ervas. Vocês beberam aí pra ver se tá... Porque tá com gosto de remédio. Tá com gosto diferente a água, né? Completamente diferente. Conforme a gente foi falando, foi ficando com gosto de medicina. Foi instalada uma medicina aí, exatamente. Acho que algum passou aí alguém e botou a medicina pra gente. Agora tem que beber, vamos beber. Mesmo. E é isso, e quem já tá na prática há um tempo, que tem seu tambor, que tem seu chocalho, pode passar na casa também, fazer defumação. Isso é simples do dia a dia, não precisa de mais. Aí pode ir na natureza, né? Colocar os pés no chão, tomar banho de cachoeira, abraçar as árvores. Porque as cerimônias é algo que você vai fazer de vez em quando. Não dá pra fazer cerimônia todo dia. Mas a manutenção, ela pode ser diária. Sim. Né? A manutenção, ela pode ser diária. Deve, né? Deve ser diária. A gente escova os dentes todos os dias. A gente toma banho todos os dias.
Então a gente tem que cuidar do nosso espírito todos os dias. Todo Eu dia. falo isso, gente, mas às vezes eu vou ser bem sincera, às vezes a gente esquece mesmo, né? É. Sim, faz Porque a gente parte. não tá Acontece. acostumado, É. né, com isso. Não é igual o povo oriental. O povo oriental, eles são treinados desde Sim, pequenininho, né? sim. Rigorosamente. Medita. Levanta, medita. É. Eu teve uma época que eu fazia isso. Meditava 10 minutinhos antes de sair Mas da você cama. sabe que eu medito todo santo dia. Medita? É. Todo santo dia. Faz quando eu muita acordo. diferença, né? Religiosamente. Faz muita Faz diferença. diferença assim. Pra mim, Total. pô, eu fui diagnosticado há 20 anos atrás, quando isso nem era moda, a TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pra mim, cara, mudou a minha vida. Não, mas você hoje tá bem Não. focado. Não, mudou a minha vida completamente. Aquela Meditação, pessoa ó, lá tá que você vendo, conheceu é outra. Sou outra Meditação pessoa. para Trajetória. TDAH. 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 Não, TDAH. É isso aí. É, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É só o nome que dão, né? Uma É. mente com funções cerebral diferentes. Mas pra tudo é bom. Ansiedade, depressão, meditação. Nossa, mudou 10 minha vida. minutinhos. E o que é meditação? Gente, só fechar os olhos e ficar ali concentrado com o teu centro. 10 minutinhos. Isso já ajuda muito. Entendeu? Não precisa a gente ficar esperando sábado pra ir numa cerimônia, pra ir numa igreja, né? Pra ir num centro. E hoje em dia com a Então, internet também tem tanta coisa legal, né? Sobre É. isso. Meditações guiadas. No Nossa, Spotify, muito legal. né? Tem muitas Spotify músicas também. de frequência. Esse dia eu acordei. Esse podcast tá passando também no Spotify. Ai, que legal. No YouTube, no nosso canal do Caminho Desvelado e no E Spotify. no Spotify. E outro dia eu acordei, tava com vontade de vomitar e tal. Aí eu coloquei no Spotify músicas pra frequência de cura. Ah, Mas foi assim. Passou a vontade na hora. Então, gente, a gente tem muitas ferramentas hoje, né? Só fica com encosto quem quiser. é, realmente. Como diz o Laércio Fonseca, cada um tem o encosto que merece. Merece. O Laércio É isso Fonseca aí. fala muito isso. Você teve algum evento que você trouxe? Já produzi o Laércio aqui. Já, né? Eu fiquei uns 5 anos produzindo ele. Aí depois realmente eu não tive assim, muita mais disponibilidade, né? Porque eu tava com muita coisa e ele demanda muita Não é atenção. muito trabalho, né? Eu ajudei aqui a produzir um evento que a gente trouxe o Matias de Stefano no ano passado. Dá muito trabalho. Dá muito. Porque é um É muito movimento legal. espiritual. Mas dá muito trabalho. Depois tá tudo pronto. Depois que acontece, você fica assim... É "Ah, muito legal. Você nem desfruta direito do evento, né? Verdade. Tá tão cansado. É. Mas assim, é porque é um movimento... O evento real ali, por exemplo, que a gente fez, a gente teve que gravar. E eu tive que ver depois, porque Tá vendo? é isso, é exatamente o que você falou. O evento, o movimento é um movimento espiritual. É. E quando se trata de um movimento espiritual, é muita demanda, né? E aí você tem que estar muito concentrado para conseguir passar por aquilo. Isso desgasta. Desgaste. A gente produziu um evento, inclusive. Alguns. Mas um deles me marcou muito, que foi o Conferência Gaia Viva, em 2018, você soube? Foi no Parque das Ruínas. Conferência Gaia Viva, a gente reuniu 21 palestrantes, várias ordens iniciáticas de religiões diferentes. Legal. E vários Vocês setores estão também, produzindo né? eventos vários ainda? setores. A gente, então, Bandido não para, só dá um tempo. a gente deu um tempo. Depois da pandemia, a gente deu uma acalmada nesse sentido, sabe? Mas vamos produzir. Mas ainda a gente tem pensado, né? A gente tem pensado, conversado com os amigos. Porque é exatamente né? isso. É isso que você falou. Dá muito projeto, trabalho. muito trabalho. Mas é muito legal. Então a gente fica nessa encruzilhada mental, né? Depois que o filho E nasce... a vida tem é muita pra- coisa, né? E a vida tem muita coisa acontecendo na vida. Muita coisa acontecendo na vida. Então, a gente vai deixar os seus créditos aqui embaixo, mas gostaria de saber onde as pessoas te acham, qual é o contato mais facilitado. Quais são os trabalhos atualmente também que você está fazendo? desenvolvendo, algum convite para nós? Claro. Vocês podem me achar no Instagram, né? Natália Toiani. O Toiani, bom explicar, que é um nome indígena, foi dado pelo clã do Jaguar, né? Da etnia Funiô. E é um nome que significa estrela d'alva, que é aquela estrela que brilha ali. Né? E aí eu absorvi esse nome, Natália Toiani Xamanismo. Tem meu telefone também, né? 21 97237 9242, que aí vocês podem colocar. E assim, todas as quintas tem a fogueira na Casa da Águia em São Conrado, que ou o Lino tá lá, ou eu vou com ele de vez em quando. Quinta-feira? Todas as quintas ele está lá. Que horário? Às 20 horas. 20 horas.
Eu, às vezes, estou com ele, tá? Quando eu estou, eu sempre aviso no meu Instagram e tudo mais. Mas eu acho que é melhor seguir, né, o Instagram. Eu sempre tô colocando ali os próximos eventos. Eu faço muita coisa, eu faço sagrado feminino, roda de cacau, roda de jurema, fogueira. Perfeito. Tem vários eventos aí. Que legal. E eu falar uma outra coisa também que eu esqueci de falar antes. Indígena mesmo, indígena mesmo que eu digo é indígena que ainda Da tribo. é, Raiz. raiz no sentido de que não tem contato com o humano ainda, com o ser humano tradicional aqui, como a gente, né, vivendo aqui, e trazendo, enraizando na gente a cultura indígena, né, com antepassados, com tudo que a gente tem. É, no Brasil, existe na Floresta Amazônica, Existe né? ainda. Você tem ideia de nomes? Eu não me recordo. Não, eu escutei uma vez um documentário sobre isso, mas não lembro. Mas Existe real. ainda tem algumas Sim. tribos que são completamente isoladas. Eu só não sei se só no Brasil, se também tem nos outros países Que eu ali que a saiba, Floresta Amazônica pega, né? pode ser. Eu acredito que tenha Venezuela, também. né? Sim. Peru. Mas ainda tem algumas. É porque vai ser bom também, né? Essa conexão que a gente absorve. Hoje Claro! a gente tem contato Claro. com o xamanismo porque eles vieram pra gente, né? Exatamente. Eles vieram pra Se não cidade. fosse por isso, a gente não Vieram trabalhar, trazer os provavelmente a artesanatos. gente não tinha se conectado, inclusive, né? Com as Exatamente. nossas raízes. Então é bom Sim. também. E eles vêm dos artesanatos, trabalham pra A poder, sabedoria das ervas, né? pra poder seguir o caminho, né? Sim. Muito bem. Show de bola, gente. Tá bom. Obrigada, Obrigado a gratidão. vocês. Muito obrigado pela Sucesso, presença. tá? Para todos nós. Né? Sucesso, Prazer e pode enorme. ser a abertura aí do caminho. Eu sou filha de Ogum, então não é à toa que eu tô aqui hoje. Posso abrir o caminho aí pra vocês, Muito pra bom. trazer muita coisa. Eu tô sempre abrindo Com a caminho. energia do grande espírito. Arro! Arro, gente! Tchau, até a Pessoal, até a próxima. próxima. Ei, funil!